A Casa Stark é uma das 8 grandes casas a comandar uma das regiões dos Sete Reinos no início dos eventos das Crônicas. É também uma das casas mais antigas dos Sete Reinos, traçando sua linhagem até a aurora dos tempos, desde os tempos dos primeiros homens. No passado, os Stark governaram as Terras do Norte como os Reis do Inverno, mas mesmo após a submissão para o Conquistador Targaryen, conservaram seu assento como os agora Senhores e Protetores do Norte. Seu escudo apresenta um lobo gigante, um dos maiores e mais terríveis predadores do Norte congelado, sobre um fundo branco, das profundas neves do inverno. E suas palavras são: o inverno está chegando. Um dos únicos lemas de casa que não se vangloria dos feitos ou da força de seus membros, mas sim traz ao leitor um sombrio aviso daquilo que está se aproximando e não pode ser detido. Os Stark são descendentes do lendário Brandon, o Construtor, um rei dos primeiros homens que se estabeleceram nessas terras longínquas após a longa migração por terra desde o Braço de Dorne. É acreditado a Brandon, que era, segundo as lendas, um habilidoso mestre de obras, a construção da fortaleza de Winterfell, que serve até os dias de hoje como sede dos Stark e coração do Norte, e da grande muralha que protege o limite do mundo civilizado contra as ameaças do Norte sem lei. Segundo as histórias, Brandon seria ele próprio um descendente de Garth Mão Verde, o rei jardineiro dos Homens da Campina, através de Brandon Lâmina Sangrenta, um de seus muitos filhos. Mas os nortenhos não tomam essa parte das histórias muito a sério. De acordo com o livro Reis do Inverno, ou As Lendas e Linhagens dos Stark de Winterfell, escrito pelo mestre Tildor, Brandon teria usado a ajuda de gigantes, vindo dos limites do mundo, e dos místicos Filhos da Floresta nas suas construções, e fora a responsabilidade dos filhos imbuir no gelo da muralha poderosos encantamentos e magias de selagem e proteção, que garantiriam que a ameaça que varreu o mundo durante a longa noite não mais fosse capaz de invadir os domínios dos Reis do Inverno. A Brandon também é acreditada a construção de Ponta Tempestade, fortaleza sede dos Reis da Tempestade, mas essa história também não é confirmada. O que é tomado como certo pelos nortenhos é que Brandon, na qualidade de rei dos primeiros homens da região, foi o responsável pela criação da primeira dádiva. Logo depois da criação da Patrulha da Noite, a ordem militar que guarda a muralha, Brandon cedeu-lhes as terras até 25 ligas de distância ao sul da muralha para seu sustento e manutenção, e desde então essas terras ficaram conhecidas como a Dádiva de Brandon, ou simplesmente como a Dádiva, um território dado à Patrulha em caráter permanente. Contudo, existem mestres na cidadela que sustentam que o Brandon Stark responsável por ceder a dádiva foi um rei do inverno posterior, e não o Construtor. Qualquer que seja a verdade por trás das brumas da lenda, o fato é que, a partir do reinado de Brandon, os Reis do Inverno da Casa Stark eventualmente dominaram as Terras do Norte, desde os pântanos do Gargalo, os domínios dos Cranogmanos, um grupo de humanos distinto por sua baixa estatura, cultura distinta e meios considerados estranhos por outros povos, até o limite norte estabelecido pela muralha. Até mesmo a sombria figura do Rei da Noite, o 13º Senhor Comandante da Patrulha da Noite, que se deixou corromper pelas trevas, tomou como esposa uma criatura e comandou a muralha como seu reino particular, até ser derrotado pela aliança entre Brandon, o Quebrador, e Jorah Mormont, Rei dos Selvagens, é tido como um Stark de Winterfell, embora isso não possa ser provado. Durante séculos e milênios, os Reis do Inverno derrotaram gradualmente os reis de outras porções do norte que disputavam com eles o poder, desde os reis dos montes, das terras acidentadas, até as infames guerras contra os reis vermelhos do Forte do Pavor, da Casa Bolton, famosos por criar mantos com as peles de reis do inverno derrotados. Jon Stark, um destes reis, foi responsável por expulsar os senhores piratas da desembocadura do Faca Branca, libertando a região e construindo a fortaleza da Toca do Lobo para protegê-la. Esse forte foi frequentemente cedido a filhos e netos mais jovens dos Stark, até que um novo ramo da casa ali surgiu, adotando o nome Grey Stark. Mas esse ramo não sobreviveu após a decisão de apoiar os Reis Vermelhos contra os Reis do Inverno em uma guerra, sendo completamente extintos após a derrota. O filho do rei Jon, Rickard, foi o responsável por derrotar o último rei dos pântanos, trazendo o Gargalo para o reino Stark, sob o comando da Casa Reed. Quando os invasores ândalos vindos de além-mar ameaçaram invadir as terras do norte, os Stark e os Bolton fizeram uma breve trégua para formar causa comum contra o rei ândalo Argus 7 Estrelas. Liderados pelo rei Theon Stark, as forças do norte derrotaram os ândalos na Batalha das Águas Chorosas, expulsando-os de volta a Essos, mas não acabou por aí. Como retaliação, Theon construiu uma frota naval e partiu para Andalus, saqueando cidades e matando centenas de pessoas. Ao voltar, o rei Theon ainda conquistou as 3 irmãs do Reino da Montanha e do Vale, e do outro lado do continente, tomou dos Homens de Ferro o Cabo Kraken e a Ilha dos Ursos, matando Ravus Horra.
A ilha e o cabo voltariam a ser tomados pelos Homens de Ferro Greyjoy no futuro, e caberia a outro Stark tomá-las de volta. Theon Stark ainda foi responsável por esmagar uma revolta nos regatos e por dar assistência à Patrulha da Noite em uma incursão contra os selvagens. 1 milhar de anos antes da chegada do Conquistador, o rei Brandon, o construtor naval, criou uma frota com o objetivo de navegar até o outro lado do Mar do Poente, tendo ouvido histórias fantásticas sobre as terras que ali existiam. Ele nunca mais voltou, contudo, e seu filho Brandon, consumido pelo pesar, queimou não só os remanescentes dessa frota, como também os estaleiros que o construíram, passando a história como Brandon, o incendiário, e acabando com o poderio naval Stark em definitivo. As tentativas de assegurar o controle Stark sobre as irmãs provocaram uma guerra aberta entre os Stark e a casa Arryn do Vale. Em resposta ao chamado Estupro das Irmãs, um evento violento ocorrido em meio a esses esforços, os Homens das Ilhas pediram ajuda ao rei Matthews II Arryn na luta contra os Stark. E o conflito que disso resultou, a Guerra sobre as Águas, durou 1000 anos, levando os Stark a aportarem tropas nos dedos em 3 oportunidades diferentes. Durante o reinado centenário do rei Edric Stark, a Toca do Lobo, que já havia sido passada no Archote por soldados Arryn, foi tomada por traficantes de escravos vindos dos degraus, e a fortaleza só foi retomada pelo neto de Edric, o rei Brandon Olhos de Gelo. A Guerra sobre as Águas terminou com uma inequívoca vitória Arryn, e os Homens do Vale dominaram as Três Irmãs desde então, com os atuais Lordes das Três Irmãs sendo a Casa Sunderland. Muitos séculos antes da conquista de Aegon, outro grande evento aconteceu no norte. A expulsão da Casa Manderly, desde seu assento na Campina, pelos Pyke. A Casa Sulista estava totalmente desesperada, encarando a possibilidade de desaparecer, mas os Stark os receberam de braços abertos, tomando seu juramento de lealdade e concedendo-lhes terras ao longo do Faca Branca, além da fortaleza da Toca do Lobo. Os Manderly, tremendamente gratos, se tornaram fervorosos apoiadores dos Stark e usaram as riquezas trazidas consigo da Campina para erguer, em torno da Toca do Lobo, a cidade de Porto Branco, a única cidade em estilo sulista no Reino do Norte, que desde então se tornou um ponto de comércio vital para toda a região, além de ser o domínio mais rico de uma casa menor. Por volta dos anos 700 antes da conquista, Carlon Stark, um filho mais jovem da casa, ajudou os Reis do Inverno de maneira heróica derrotando um senhor revoltoso. Como recompensa por seus atos, ele recebeu terras na porção nordeste do reino, onde construiu para si a fortaleza de Carlsholt. Ao longo dos séculos, o castelo passou a ser chamado simplesmente de Carholt, e os Stark que ali habitavam passaram a ser chamados de Karstarks, se tornando eventualmente uma casa autônoma, a Casa Karstark. Quando o conquistador Aegon Targaryen começou a tomar todo o continente, o rei do norte de então era Torrhen Stark. Inicialmente, seu plano era o de resistir a esse novo invasor da mesma forma como os Starks do passado haviam resistido à invasão dos Andalus, e por isso ele reuniu um exército de 30.000 homens e marchou em direção ao sul, para dar combate aos Targaryen. Mas notícias terríveis sobre a destruição de Harrenhal e sobre a Batalha do Campo de Fogo lhe chegaram e o fizeram mudar de perspectiva. Não desejando sofrer o mesmo destino do rei Mern IX da Campina, Torrhen decidiu pela submissão. Ele se ajoelhou perante o conquistador e rendeu seu reino, recebendo em troca a posição de Senhor de Winterfell e o título de Protetor do Norte. A rainha Rhaenys então arranjou o casamento da jovem filha de Torrhen com o pequeno Ronel Arryn, agora Senhor do Vale e Protetor do Leste, como forma de fortalecer os laços entre as grandes casas do novo reino unificado. Algumas cartas nos registros da cidadela sugerem que Torrhen e seus filhos resistiram a essa ideia, no entanto, e chegaram até mesmo a falar em rebelião aberta, mas não existem registros de que tais planos foram levados a cabo. Os Stark se assentaram bem no novo posto pelos anos que se seguiram, e em 58 após a conquista, Lord Alaric Stark recebeu a ilustre visita do rei Jaehaerys I em Winterfell, acompanhado de sua rainha Alysanne, 6 dragões e boa parte da corte, para discutir assuntos de estado. Em dado momento, a rainha se sentiu entediada com a discussão política, de modo que montou em seu dragão Asa Prata e voou até a muralha, para visitar o limite do reino do marido. Ali, ela se impressionou com a coragem e dedicação dos Homens da Patrulha da Noite em sua missão de guardar a muralha, de modo que, ao voltar ao Winterfell, convenceu o rei e Lord Alaric a doar mais terras aos Irmãos Negros, para auxiliá-los no seu propósito. Essa segunda seção de terra ficou conhecida como a Nova Dádiva, e a patrulha, grata por sua intervenção, nomeou um de seus fortes como o Portão da Rainha, em homenagem a Alysanne. Mas a cessão não aconteceu de boa vontade, segundo o registro de Mestre Yandel, com o irmão de Lord Stark enviando à cidadela uma carta pedindo por precedentes contra a doação forçada de terras, o que sugeriu que os Stark foram mais coagidos a doar a Nova Dádiva pelo poder real do que a cederam de boa vontade.
Essa má vontade talvez explique a inclinação de um Lorde posterior, Ellard Stark, em apoiar a pretensão ao trono de Lenor Velaryon, ao invés de se declarar pelo então príncipe Viserys Targaryen, durante o grande concílio do ano 101 após a conquista. Em 129, com a explosão da Dança dos Dragões, o príncipe Jaehaerys Velaryon recrutou Lord Cregan Stark para a facção negra de sua mãe, a rainha Rhaenyra, no que se chamou então de O Pacto de Gelo e Fogo, ainda que o norte fosse considerado muito remoto para ter alguma influência efetiva no conflito. De fato, Lord Cregan levou um bom tempo para demonstrar qualquer apoio de fato, pois queria ter o maior número possível de homens trabalhando nas colheitas antes do inverno, antes de mobilizar suas forças. Quando o inverno começou, Lord Cregan liderou uma força de homens sem filhos, sem pais, sem teto, já idosos ou ainda muito verdes, para Porto Real, mas só atingiu a capital após o envenenamento do rei Aegon II, de modo que não foi de grande ajuda na guerra. Ele pensou em punir de maneira exemplar os lordes que haviam apoiado o rei Aegon, inimigo de Rhaenyra, para demonstrar sua lealdade aos negros, mas os corvos com mensagens de paz já haviam alçado voo, de modo que nem mesmo isso pôde fazer. Mesmo assim, Cregan permaneceu na corte, vindo a prender todos os homens que tiveram participação no envenenamento do rei anterior, já que o regicídio era um crime grave. A presença do exército Stark em Porto Real eventualmente coagiu o novo rei Aegon III a declarar Cregan como mão do rei, mas o Lorde serviu apenas durante um dia nessa posição, no que passou à história como a Hora do Lobo. Cregan, enquanto mão, julgou 21 dos 22 prisioneiros que capturara, com apenas Lord Corlys Velaryon sendo inocentado pelo rei ao final, e tendo suas posses e títulos restaurados. Depois disso, Cregan abriu mão de seu posto e retornou ao norte. Seu filho e herdeiro, Lord Rickon, foi um dos apoiadores do exército real de Daeron I durante sua invasão a Dorne, vindo a morrer em uma das últimas batalhas da Segunda Guerra Dornesa, sob as muralhas de Lança Solar. Outro dos filhos de Cregan, Barthogen Stark, morreu lutando contra o Senhor da Guerra Escagose durante uma insurreição. Mais tarde, durante o reinado de Aerys I, o neto de Lord Cregan, Baron Stark, reuniu homens e marchou em direção à costa oeste, para dar batalha aos saqueadores nascidos no ferro de Dagon Greyjoy. O Lorde foi fatalmente ferido na luta, e sua morte causou uma crise sucessória no norte, pois muitos herdeiros possíveis ainda estavam vivos, e Baron nunca apontara um favorito. No ano 226, o rei para lá da muralha, Raymond Barba Ruiva, liderou um ataque aos domínios Stark, e Lord William Stark, com o apoio de seu vassalo Harmond Umber, caíram sobre o exército selvagem às margens do Lago Longo. William foi morto na batalha por Raymond, mas seu irmão mais jovem Artus tomou o comando do exército após sua morte, matou o rei selvagem e derrotou suas forças. Em anos mais recentes, acontecimentos problemáticos após o torneio de Harrenhal levaram às brutais mortes de Lord Rickard Stark e de seu herdeiro, Brandon, em Porto Real, e à consequente rebelião de Robert. A rebelião teve sua história contada em 2 vídeos no canal. Para assisti-los, clique no cartão acima. Para este vídeo, basta dizer que o novo senhor de Stark, Eddard, tomou rapidamente o comando das forças de sua casa. Ele partiu rapidamente do Ninho da Águia em direção a Porto Branco, passando pelas 3 irmãs, para então rumar até Winterfell e reunir seu poder. Durante a guerra, Ned tomou Catelyn Tully como sua esposa, para cimentar a aliança com Lord Roster, e depois partiu para combater. O ponto alto de sua participação se deu durante a Batalha do Tridente, quando acompanhou as forças de seu amigo de longa data, Robert Baratheon, no embate final contra Rhaegar Targaryen. Após a vitória ali, ele comandou as forças rebeldes em direção ao cerco final de Porto Real, mas ao atingir a cidade, descobriu que isso não seria necessário. Lord Tywin Lannister já havia tomado e saqueado a cidade, e o rei Aerys II já havia sido assassinado por seu filho, o cavaleiro da guarda real Sor Jaime. Ned foi o primeiro a atingir a sala do trono e encontrar Jaime em sua armadura branca, sentado no trono de ferro. Ele exigiu que o Lannister se levantasse do trono que viera assegurar a seu amigo Robert, e depois testemunhou, junto ao novo rei, a entrega dos corpos sem vida dos herdeiros de Rhaegar, mortos por ordem de Lord Tywin. Eddard ficou repugnado pela visão, e teve uma pequena rusga com o rei, que estava cego demais pelo ódio aos Targaryen para enxergar o assassinato de inocentes. A guerra estava terminada, mas não a missão de Ned, pois sua irmã, Lyanna, continuava desaparecida. No dia seguinte, ele cavalgou com suas forças para sul, para romper o cerco à Ponta Tempestade, e depois partiu ainda mais ao sul, ao local que Rhaegar chamava de Torre da Alegria, para resgatar sua irmã. Depois de um curto e brutal confronto com 3 dos irmãos brancos da Guarda Real, Ned encontrou Lyanna em seu leito de gravidez, sangrando profusamente e próxima da morte. Ela fez Ned jurar guardar um segredo, e logo depois veio a falecer. Ned estava devastado,
ele ordenou que as pedras da torre fossem usadas na construção de um túmulo para seus companheiros caídos, e, depois de retornar a espada alvorada aos Dane, voltou à capital para comunicar a Robert sobre a morte de sua prometida. A profunda dor compartilhada por ambos pela morte de Lyanna os reaproximou. Ned retornou então ao norte, trazendo nos braços o que ele descreveu como seu filho bastardo, Jon Snow, nascido durante os combates. A criança cresceu no castelo Stark junto aos filhos legítimos do senhor, Robb, Sansa, Arya, Brandon e o pequeno Rickon, mas nunca se sentiu parte da família, especialmente por conta do frio tratamento dispensado a ele por parte da senhora Catelyn, que o via como um intruso e temia que ele um dia disputasse com Robb a posse de Winterfell. E foi neste clima tenso que o jovem Jon cresceu, profundamente afeiçoado aos seus meio-irmãos, mas sempre sofrendo com a sombra da desaprovação de Catelyn. Os anos se passaram desde então, e no início dos eventos das crônicas, no ano 298 após a conquista, a mão do rei Jon Arryn está morto, e o rei Robert viaja em direção ao norte, à frente de grande parte da corte, para oferecer o cargo ao único homem vivo no qual tem certeza que pode confiar, Eddard Stark. No que diz respeito à sua tradição e cultura, os Stark se destacam de todas as outras grandes casas por serem os únicos a abraçarem o culto aos deuses antigos, que ainda são dominantes ao norte do Gargalo. Seus locais de culto são os bosques sagrados, porções sacramentadas de florestas centradas em torno de um grande represeiro, a manifestação física dos deuses. Essa enorme árvore branca de folhas vermelho-sangue tem sempre um rosto esculpido, através do qual, segundo a lenda, os deuses antigos olham por seus devotos. Os Stark, conhecidos por seus rostos longos e solenes e por suas cores escuras e acinzentadas, honram profundamente suas tradições antigas, acreditando que o homem que dita uma sentença de morte deve sempre empunhar ele mesmo um instrumento de execução, de forma que nunca utilizam carrascos. Sua sede ancestral de Winterfell é um castelo repleto de história. Com mais de 8.000 anos de existência, segundo as lendas familiares, é formado por porções mais antigas, protegidas por muralhas baixas e torres quadradas, e outras mais recentes, com muralhas mais altas e torres arredondadas. O castelo se encontra em uma região cheia de fontes de água termais, de modo que esta água quente é canalizada através das paredes, aquecendo os ambientes internos, e assim o Winterfell se mantém quente até mesmo no auge dos piores invernos do norte. Seus famosos jardins de vidro permitem o cultivo de frutos, cereais e flores até mesmo durante as neves de inverno, permitindo que o castelo se mantenha alimentado. Sob as fundações de Winterfell se localizam as famosas criptas onde os antigos reis do inverno e os senhores de Winterfell são enterrados, para seu sono eterno. É costume que essas criptas sejam ocupadas apenas pelos senhores Stark, mas existem exceções, como no caso de Lyanna, que foi tão amada por seu irmão Ned que foi posta para repousar nas criptas ao lado do pai de ambos, Lord Rickard. As criptas são descritas como um local sombrio e constante, onde o frio permanece imutável e onde a morte impera. Em torno de Winterfell se ergue a Vila de Inverno, um amontoado de casas e pequenos estabelecimentos cuja ocupação varia durante as estações, ficando mais vazia durante os anos de prosperidade e verão e mais apinhada durante os anos de inverno e escassez, quando as pessoas vindas de todo o norte vêm em busca de trabalho e do favor do Senhor. Vale em destaque também os lobos gigantes que acompanham as crianças Stark. Bem no início dos eventos descritos nos livros, os filhos de Lord Eddard se deparam com 5 filhotes recém-desmamados junto ao cadáver de uma loba gigante, morta em confronto com um cervo. Cada um dos Stark adotou uma das crias, e a elas deram nomes. Robb chamou o seu de Vento Cinzento. Sansa nomeou a sua Lady, por ser a menor e mais delicada da ninhada. Arya escolheu o nome Nymeria, em memória à princesa guerreira dos Fornares. Brandon chamou ao seu Verão, depois de um longo tempo pensando. E o jovem Rickon, que pouco mais é do que um infante, chamou ao seu de Cão Felpudo, um nome bem adequado ao mascote de uma criança. Uma sexta cria, muito especial, também foi achada junto ao cadáver da mãe, diferente das demais. Enquanto os outros lobos eram todos escuros, com pelagem variando entre o amadeirado e o negro, o sexto filhote é inteiramente branco, com profundos olhos vermelhos, como as folhas de um represeiro. Ele foi cedido ao bastardo Jon, que o nomeou Fantasma. Alguns acreditam que os deuses antigos enviaram esses lobos para servirem como os guardiães das crianças Stark, e eles parecem se comportar de acordo, sempre protegendo-os de quem lhes deseja fazer o mal e avisando-os sobre perigos iminentes. Outros vão ainda mais a fundo, afirmando que alguns dos Stark possuem mesmo o poder de ver e agir através dos olhos e corpos de seus lobos, como Arcs. Naturalmente, tais afirmações carecem de provas e parecem apenas material para as lendas, então deixamos-las de lado por enquanto, pelo menos até outro vídeo. As principais casas vassalas dos Stark são os Umber, da Última Lareira,
Conhecidos por seu temperamento marcial e pela lendária fúria de seus senhores e soldados, os Umber estão sempre na vanguarda das forças do norte, e são sempre os principais apoiadores de qualquer ação militar proposta pelos Stark. Os Bolton, de Forte do Pavor. Descendentes dos Reis Vermelhos de outrora, os Bolton são considerados uma casa escusa e traiçoeira, e obter sua cooperação nem sempre é tarefa fácil. Oficialmente, sua prática de esfolamento a inimigos derrotados terminou quando o último dos Reis Vermelhos foi derrotado pelos Reis do Inverno, mas extraoficialmente acredita-se que ela ainda perdure, nas profundezas dos calabouços do Forte do Pavor. O Lorde atual da casa, Roose Bolton, possui olhos mortiços e desprovidos de cor, que o tornam uma figura considerada sinistra e indigna de confiança. Ele é profundo apreciador das terapias medicinais com sanguessugas e parece sempre estar jogando um jogo próprio dentro do Jogo dos Tronos. Os Karstark, de Karholt. Antigamente um ramo menor da própria casa Stark, os Karstark hoje se destacam em sua lealdade ao Winterfell. Sua vanguarda de lanceiros é um dos pontos fortes dos exércitos do norte. Os Mormon, da Ilha dos Ursos. Outra casa profundamente leal aos Stark, os Mormon protegem a Baía do Gelo contra incursões dos Homens de Ferro, e os constantes ataques vindos do mar tornaram a todos nos seus domínios, incluindo as mulheres, em guerreiros experientes e destemidos. Atualmente, a Patrulha da Noite é comandada por Jeor Mormon, que abriu mão voluntariamente de seu assento para ingressar na Ordem, e seu único filho, Sor Jorah, encontra-se atualmente exilado em Essos, após ser considerado um criminoso nos Sete Reinos. Os Glover, de Bosque Profundo. A principal casa responsável por defender a Mata de Lobos, os Glover também são tremendamente leais aos Stark. Os Manderly, de Porto Branco. Tendo sido salvos da destruição pelos Stark, não é de se surpreender que os Manderly lhes sejam sempre fiéis. São também a segunda casa mais rica do norte, além de uma das poucas a adotar a fé dos Sete e a ter cavaleiros juramentados em sua corte. Os Reed, de Atalaia da Água Cinzenta, no Gargalo. Casa responsável por comandar todos os Crânogmanos, os Reed são também muito leais aos Stark. Seu Lorde atual, Howland Reed, foi o único dos companheiros sobreviventes de Eddard Stark após a luta na Torre da Alegria, contra os homens da Guarda Real, e o Lorde acredita ao Crânogmano sua sobrevivência naquele combate. Os membros da Casa Stark e seus agregados ao final do terceiro século após a conquista são Lord Eddard, atual Senhor de Winterfell e Protetor do Norte. Ele ainda é atormentado pelos fantasmas de seu passado, e tem tido visíveis problemas para manter a promessa feita a Lyanna em seu leito de morte, que parece ter algo a ver com a origem de Jon Snow. Até Robert lhe oferecer a posição de mão, nunca quis nada além de governar seus domínios do norte, mas sua esposa e seu mestre de confiança parecem pensar que é o melhor curso de ação, enquanto ele investiga as razões por trás da misteriosa morte de seu antigo amigo Jon Arryn. Benjen, o irmão mais jovem de Eddard, resolveu partir de Winterfell logo após a volta de Ned da Guerra da Rebelião e ingressou na Patrulha da Noite, como patrulheiro. Se mostrou tão valente e capaz nessa função que eventualmente se tornou o primeiro patrulheiro, uma posição de grande honra e influência na Irmandade. Nos dias de hoje, vive em função de seus votos e de sua missão, aparecendo apenas raramente em Winterfell para visitar seu irmão e seu sobrinho. Catelyn, esposa e senhora de Eddard. Nascida no seio da casa Tully, faz o melhor possível para cuidar de sua família, mas vive sob a sombra de seu tratamento cruel dispensado a Jon Snow, o qual ela compreende ser injusto. Robb, primeiro dos filhos do casal e herdeiro de Winterfell. Um jovem com inclinações marciais, parece ser tudo aquilo que qualquer senhor poderia esperar de um herdeiro, e exibe orgulhoso as cores da mãe, com cabelos ruivos e profundos olhos de um azul Tully, além da inabalável honra de seu pai. Sansa, uma senhora como deve ser. É bem versada nas artes da alta classe, como o canto, a dança, a bordagem e as orações aos Sete. É o grande orgulho de sua mãe Catelyn e o tormento de sua irmã mais jovem. Arya, a filha diferente. É tudo aquilo que Sansa não é. Ousada, inquieta, irritadiça, sempre disposta a se aventurar ou a se meter nas situações mais desagradáveis ou sujas, para aplacar seu espírito aventureiro. Sonha em ser uma senhora ou guerreira por direito próprio, e não tem nenhuma paciência para as convenções. Brandon, conhecido apenas como Bran. Descrito como o mais doce dentre seus filhos pela senhora Catelyn, Bran também é um aventureiro nato, esperando ansiosamente por ter idade suficiente para iniciar seu treinamento marcial. Ele sonha em se tornar um grande cavaleiro, e é fanático por escaladas, sempre se metendo em alturas cada vez maiores pelas torres e muros de Winterfell, para desespero da senhora sua mãe. Rickon, o mais jovem de todos os filhos legítimos.
Ainda é pouco mais do que um bebê, e não demonstra muito de sua personalidade para além da teimosia e indisciplina típicas da idade. Sempre procura emular os irmãos mais velhos com todas as forças, e parece também ansioso para crescer depressa. Jon Snow, suposto filho bastardo de Eddard. Se ressente até os dias de hoje por sua bastardia, pela falta de respostas a respeito de seu passado, pelo tratamento recebido por parte da Sra. Catelyn e por nunca ter tido a chance de conhecer sua mãe. Ele ama profundamente seus irmãos, mas não é cego para as diferenças que existem entre eles. É profundo admirador de seu tio Benjen e sonha em se juntar a ele na Patrulha da Noite, onde até mesmo um bastardo pode se elevar a grandes alturas. Mestre Lewin, o dirigente e prático servidor dos Stark. É dotado de grande sabedoria e profundos conhecimentos, e é o responsável por cuidar dos doentes e administrar o dia a dia do castelo. Lord Eddard nutre profundo respeito por Lewin, procurando constantemente por seus conselhos em pequenas e grandes questões. Velha ama, possivelmente a pessoa mais idosa no norte. Foi ama de leite de vários Stark ao longo das décadas, e é até hoje responsável por cuidar dos mais jovens, contando-lhes histórias dos tempos há muito passados e das tradições populares dos Sete Reinos. Hodor, o cavalariço alto e simplório de Winterfell, bisneto da velha ama. Segundo a própria, seu verdadeiro nome é Walder, mas todos o chamam de Hodor por ser este o único som que o rapaz é capaz de expressar. Apesar de seu problema mental, ele é um trabalhador diligente em suas funções com os cavalos, e passou a ser companhia constante do jovem Brandon, depois que este caiu de uma das altas torres de Winterfell e perdeu os movimentos das pernas, levando-o a todos os cantos em seus braços.